Ao vivo, filha. Você vai aparecer pro povo. Nossa, ela tá mastigando o dedo dela. Tá. Ela não consegue segurar. Ela não consegue ainda. E olha que eu comprei o mais molinho que eu achei. Vamos ver se fica com o bico, então. Toma o vídeo. Fica um pouquinho com o bubu, fica. Nossa, ela tá irritada. Falta 3 minutos, Davi. Eu Já já tá tô online. online já. Quero compartilhar na minha página. Cadê, amor, o celular da Suzy pra gente compartilhar na sua também? Já eu pego. Esse aqui? Não. Dela, você pôs pra carregar lá no quarto, não pôs? Tá no quarto do Victor. Ixi, vomitando. Aqui, ó. Aí dá pra gente ver tudo que tá rolando aqui. Se você quiser assistir lá na TV também dá certo, tá passando lá também. Aonde? Na TV aqui? É, mas eu vou tirar daqui. Eu só quero uma coisa. Vamos lá. Oi, pessoal, a gente tá esperando um minutinho entrar todo mundo aí e a gente já vai começar, tá bom? E aí, Rafa? Oi, Rafa, oi, Ká. Oi, Dani. Oi, Dulce. Oi, tio Ney. Oi, Reinaldo. Todo mundo entrando já. E aí, galera, todo mundo tá ouvindo? Hoje tem participação especial da Manu no louvor. E aí, princesa? Oi, Elaide. Oi, Dulce. A jeito dela te olhar, amor. Tá com sono, princesa? Ela tá coçando o dente. E aí, Vitão? Oi, Vitor. Oi, Léo. E aí, Léo? Tudo bom, Laídia? Filha, você tá engolindo a sua mão. Dois minutinhos pra gente começar, hein, galera? Quem puder compartilhar nas suas páginas, tá? Compartilha aí. Por favor. E aí, Camila? E aí, Murilo? Oi, Camila. Oi, Line. A Manu tá incomodada com os dentinhos dela que tá nascendo. Ô, princesa. Ixi, aqui. Vou dar ela pra sol. Moca, Pega a vovó. avó. Pega a avó. Vem, vovó, vem, amor. Essa tosse, só ver essa avó que dá dor. Vamos ficar com a vovó. É. Vamos passear. Opa, olha lá, ela tá com o dente. Nossa, sol. Calma.
Tudo bem? Calma. Ela enfiou lá na garganta. Tem que dar a chupeta pra Não ela. vou fazer ela dormir. Laide, passando a quarentena, tô te esperando lá na igreja, hein? Mãe, quem comprou o mordedor, você ou o Vitor? Vitão, desmascarando o Vitor ao vivo aqui, ó. Ela tá incomodada com os dentinhos dela. Até engasgou, que fica com a mão coçando. Vamos lá, hein, galera. Já, já. E aí, Lucas? Deixa eu afastar um pouquinho. Ai. Mas tá cortando as nossas cabeças, por isso que eu deixei daquele jeito. Peraí. Começar Oi, aqui já, tá? Lucas. Oi, Janinha. Galera, vamos começar? A Todo Manu- mundo tá ouvindo aí? Tá legal? Todo mundo tá ouvindo? Obrigado, Mara. A Manu tá cada dia mais na minha cara. O tio Ney falou que está a minha cara. Briga de família. Galera, todo mundo tá ouvindo aí? Beleza, galera, vamos começar então, tá bom? Vamos iniciar esse momento de culto a Deus. Cada um na sua casa, o templo da igreja tá de portas fechadas, mas a igreja não. A igreja está reunida, cada um aí na sua casa. Você que não é da nossa igreja e está participando com a gente, seja muito bem-vindo a esse momento, que você possa ficar com a gente até o final e que Deus possa falar muito ao teu coração nessa tarde. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Para a gente começar então, vamos começar com uma oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, mas vamos fazer diferente. Vamos cantar ela. Você que sabe aí na sua casa, acompanha a gente para que você possa começar esse culto pedindo para que o Pai que estás no céu esteja junto com a gente aqui, nos abençoando, que através da mensagem, de tudo que for falado aqui, possa transformar a minha e a tua vida. Amém? Vamos lá? Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos,
céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Irmãos, olha que legal, tem gente de Manaus aqui vendo, ó. Lourdinha Belo. Boa noite para todo mundo que está chegando. Tá certo? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Boa noite para todo mundo que está deixando mensagem. A gente está lendo todas aqui. Certo? É um momento de nós orarmos pela nossa nação. Não só por causa dos últimos acontecimentos, mas o Brasil é um país que sempre precisa de que Deus restaure a nação. É uma nação muito doente, com muitos problemas, com muitas dificuldades, de um povo muito bom, mas muito doente. E Deus é o único que pode restaurar e curar a nossa nação. E é o que a gente quer cantar aqui agora com vocês. Beleza? Vamos lá? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, pois a força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração altíssimo, sar esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sar esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
e te adorar. Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de estar com cada irmão que está aí na sua casa reunido. Deus, Amém, eu quero te agradecer por cada vida aqui, Deus, e te pedir que esse momento, Deus, nessa live, o Teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um que está assistindo e das nossas vidas aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, galera? Vamos lá, vou chamar meu pai aqui. Isso aí, ó, o Vitor tá falando assim, ó, vamos compartilhar, cada um compartilha na sua página, ó. Beleza? Vamos lá. Pode sentar aí. Tá aparecendo meu rosto? Opa. Vocês estão vendo meu pai aí ou não? Ele quer saber se tá aparecendo ele aqui, ó. Pera aí, vamos ajustar aqui. Fazer um... Nossa, você tem que olhar pra baixo, ó. Isso. Aí, ó. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos de todas as crenças. Boa noite, Igreja Nova Aliança. Que saudade de cada um de vocês, que vontade de estar junto de vocês de novo. Nosso grupo de louvor, as meninas que ficam com as crianças, o pessoal chegando, tá doendo na alma a ausência de todos na nossa vida. Já é o segundo domingo em que os nossos templos estão fechados. Mas como eu disse hoje nas mensagens para os grupos, os templos fechados não significam igrejas paradas ou o evangelho amarrado. Muito pelo contrário. Estamos felizes com todos os que estão nos assistindo e queremos que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor esteja em cada coração neste momento, que o amor de Cristo possa ser vivenciado em cada família de uma maneira muito especial. Meus queridos ouvintes, irmãos, amigos, eu gostaria de compartilhar com todos, nesse início de noite, uma experiência do Senhor Jesus. Semana passada eu acompanhei várias mensagens, e inclusive a minha. Eu vi todos os temas centralizados no momento em que nós estamos vivendo. Digamos assim, uma overdose de Bíblia misturado com coronavírus, e eu não vi nenhuma mensagem que fosse desabonada, muito pelo contrário. Vi mensagem do pastor Valdinei, lá de São Sebastião do Paraíso, o reverendo Edmar, também o pastor Edmar, também da igreja de São Sebastião do Paraíso. Assisti vários outros aqui mais perto de nós. Então, todas as mensagens extremamente edificantes, não é? Lembrando também que eu ouvi a mensagem do Anderson, pastor Anderson, que foi meu aluno há 25 anos atrás, na cidade de Piracicaba. Então, acompanhei a mensagem dele junto com a sua esposa Érica. Também foi uma bênção muito grande. Então, a oportunidade agora é o que não falta. Mas eu gostaria que nós, nessa noite, nós estivéssemos meditando um pouquinho sobre um testemunho do próprio Jesus Cristo. E eu espero, irmãos e amigos, eu espero que nós possamos, nesse momento, abrir o nosso coração e estarmos de ouvidos atentos, olhos bem fixos na palavra de Deus e o espírito preparado para receber uma palavra que o Senhor tem para nós. Que seja ela espiritual, tocando na nossa alma, mas que tenha também o efeito pedagógico, que nós possamos aprender com esse belíssimo e abençoado testemunho. Fica no Evangelho de Mateus, capítulo 26, alguns versículos aqui do capítulo 26 de Mateus. Vamos lá.
o versículo 17. Começamos aqui a partir do versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. E continua a palavra de Deus no versículo 26, dizendo assim: e quando comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes também aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis mais deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Outro dia eu estava com um grupo numa reunião e me perguntaram a respeito de minha crença. Qual é a tua crença? Ou qual a tua religião? Eu fiquei meio perdido na hora. Confesso para você, e não tenho medo dessa confissão, de que na hora eu perguntei para mim mesmo o que eu devo falar a respeito da minha fé, do Deus que eu estou falando aqui, e em qual sistema religioso eu posso enquadrá-lo nesse momento. E aí eu respondi de uma forma simples. Eu disse assim: eu fui criado dentro do cristianismo protestante. Nasci num berço cristão protestante. Fui criado na Igreja Presbiteriana do Brasil e recebi fortes lições para formação do meu caráter e transformação do meu ser. Muito boa a formação que eu tive: escola dominical, classe de catecúmenos, discipulado, enfim, um trabalho fantástico, uma obra muito abençoada que verdadeiros homens e mulheres de Deus operaram no meu ser. E também, aí depois, formação teológica e essa coisa toda. E aí alguém perguntou: você é cristão? Pessoal, irmãos, eu confesso para vocês que estão me ouvindo, que essa pergunta é poderosa demais para um ser humano tão parecido com os demais responder de forma rápida: sim, eu sou cristão. Por quê? Porque quando eu pego a palavra de Deus e quando eu olho para o mundo em que eu estou vivendo, e me desculpem, mas os testemunhos, principalmente da produtividade das redes sociais, eu fico imaginando: meu Deus, onde está Cristo? Onde nós temos colocado o Senhor Jesus na vida da igreja, na vida do mundo, e principalmente como nós temos enquadrado a pessoa de Jesus na nossa vida, e também, com toda certeza, no caráter de ser humano, do ser humano que nós representamos. Aí nós pegamos somente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que devemos ter em cada um de nós o mesmo sentimento. Pessoal, vamos prestar atenção nisso. Devemos ter
o mesmo sentimento. Diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1. Tende em vós o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus Cristo. Depois o apóstolo Paulo também nos exorta a ter a mente de Cristo. Vamos ter a mente de Cristo. Aí eu me pergunto, meu Deus, como é ter o mesmo sentimento de Cristo? Como é ter o mesmo pensamento do Senhor Jesus? Aí eu me lembro, de uma música, de uma composição gravada pelo Padre Zezinho, e o Padre Zezinho diz que na canção dele, ele fala que uma pessoa perguntou como ser fiel, como ser cristão, e ele responde: amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, orar como Jesus andou. Pessoal, isso é muito sério e é muito poderoso. Mas, por outro lado, é muito acessível também. Por que é muito acessível? Porque em nós deve habitar o Espírito de Deus. O Espírito que nos convence do pecado, o Espírito que nos convence da justiça e o Espírito que revela quem nós somos. Todos os conteúdos que estão ocultos em nós. Daí então, nada melhor do que analisar a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, as atitudes que houve na pessoa de Jesus Cristo, as atitudes que ele cultivou e simplesmente, de uma forma bem didática e com o coração aberto, entendermos que é isso, irmãos, é exatamente isso. E a pergunta que fazemos é: será que nós podemos abrir a boca e falar que nós somos cristãos? Eu sou cristão católico, eu sou cristão espírita, eu sou cristão evangélico, eu sou cristão protestante, baseado no comportamento que nós estamos tendo. Nós estamos diante de um texto muito abençoado e de um ensinamento profundo. E eu acredito que, para mim, com toda sinceridade, se a Bíblia se resumisse nesse pequeno trecho, já era suficiente. Vamos procurar, então, entender o sentimento de Cristo e a cabeça de Cristo, a mente pensante do Senhor Jesus. De repente, com toda sinceridade, todas as nossas atitudes em relação a Deus, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo, está muito distante, estão muito longe daquilo que o Senhor Jesus está demonstrando somente nesta pequena passagem. Então vamos lá. Era a festa dos pães ázimos. Em breve seria a celebração da Páscoa. E os discípulos, então, preocupados, perguntam para Jesus como fazer, se haveria. Senhor, vai haver Páscoa? Porque o clima não está muito bom, as situações estão complicadas e o que nós esperamos para um futuro bem próximo é certamente muito assustador. Então, vamos celebrar a Páscoa? E olha o que Jesus responde: vai na cidade, vocês vão encontrar um certo homem, diz para eles o seguinte: olha, eu vou estar na tua casa, vou celebrar a Páscoa na tua casa com os meus discípulos. Eu vou lá para tua casa cumprir um preceito doutrinário, cumprir um preceito litúrgico que agrada o coração de Deus, mas não vou só, eu vou com os meus discípulos. Lindo, maravilhoso, mas complicado para a época de Jesus e sem dúvida nenhuma
tão complicado para os nossos dias? Pessoal, vamos entender uma coisa. No dia da Páscoa, no momento da celebração, Jesus resolveu se reunir com pessoas indignas. De quem que eu estou falando? Dos 12. Só dos 12. 12 discípulos. Jesus confiou que na amizade, ou humanamente falando, confiou na amizade de Pedro, Tiago, João, e parte com eles para o Monte das Oliveiras. E Pedro diz assim: Senhor, se for preciso morrer com o Senhor, eu morro. E os outros disseram: nós também. Mas dormiram lá no Getsêmani. Dormiram. Não eram pessoas dignas. Os seguidores de Cristo no século 21 estão tendo os pecadores de estimação. Outro dia, um querido irmão nosso mandou uma mensagem assim: eu prefiro Pedro, com sua arrogância, com sua prepotência, com seu falatório, do que Judas, que é ladrão. Aí eu respondi para ele: no entanto, Jesus celebrou a Páscoa com os dois. Como que nós vamos ter o sentimento de Cristo se nós temos irmãos preferidos, pecadores que alimentam o nosso narcisismo, pecadores que alimentam o nosso ego totalmente deformado, e não amamos o ser humano que está por trás desse pecado que comete? Se somos cristãos, se pregamos a Cristo, se exortamos as pessoas a se voltarem para Jesus, a se converter dos seus próprios pecados e aceitar a salvação que foi executada na cruz, como se nós não temos a capacidade para nos reunir com pessoas que simplesmente aos nossos olhos míopes e tão pecadores quanto, não são dignas de estarem conosco? Vamos pensar nisso. Jesus estava ali com 12 pessoas. Irmãos, quem são esses 12? De onde vieram? O que eles fazem? Por que são assim? Meus irmãos, isso não importa. Nós devemos entender a cultura, a civilização, a família que nós temos, a igreja que frequentamos. Nós devemos entender tudo isso de forma santa. E a forma santa não tem outra forma a não ser acreditar que o nosso grupo, as pessoas com quem nós vivemos, elas foram enviadas por Deus. Então, essa capacidade de Jesus de se reunir com pessoas indignas era porque ele tinha o coração de Deus. Ele tem o coração de Deus. E aquele que tem o coração de Deus, sem dúvida nenhuma, tem o sentimento de Cristo e não tem dificuldade nenhuma para estender a mão para o seu irmão, para conviver com o seu irmão, para olhar bem nos olhos do seu irmão e dizer que em Cristo nós nos amamos, que em Cristo nós nos ajuntamos sempre, em Cristo nós nos reunimos como família de Deus, sendo eu quem eu sou, sendo você quem você é e sendo o nosso querido irmão a pessoa que ele está sendo, ou seja, uma criatura especial de Deus, alvo do amor de Deus. Somos cristãos? Sim, somos cristãos, na medida em que temos a capacidade, a força, a coragem, o desprendimento para nos reunirmos, fazer a grande reunião, a santa reunião com pessoas que, ao nosso ver, são indignas. Na cruz de Cristo, todos
são dignos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, louvarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, que todo espírito de hipocrisia caia por terra e que nós possamos ter esse desprendimento que houve em Cristo. Chamou os 12 discípulos, todos participaram e ali, naquele momento, ele estava com um grupo, com a igreja, com a comunidade dada por Deus, a comunidade que o Senhor constituiu para ele, a família dele aqui na terra. Vamos lá, pessoal, em nome de Jesus. E aí, vamos responder abertamente, sim, eu sou cristão. Por quê? Porque eu tenho o mesmo pensamento de Jesus. E se eu tenho o mesmo pensamento de Jesus, então eu tenho a mesma capacidade, a mesma força para nos unir ao nosso irmão. Jesus, então, ele se reúne com seus discípulos e ele se torna o mediador entre eu e você. Nós olhamos para a cruz e na cruz de Cristo, na cruz do Senhor, nós conseguimos olhar para o nosso irmão, perdoar o nosso irmão e ter a coragem também de pedir o perdão e restaurar a nossa comunhão. Isso é lindo, é maravilhoso. E vem de Deus. E o cristão faz isso. Aquele que serve a Jesus faz isso. E não tem medo de olhar para o seu querido irmão, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos da adversidade, dos contratempos gerais, dos tsunamis que a vida nos dá e das decepções que nós enfrentamos. Note que Jesus, além da capacidade que ele teve para se reunir com pessoas indignas, pessoal, anote aí na tua mente, no teu coração. Se quiser anotar no teu caderninho, fique à vontade, mas não esqueça. Jesus também repartiu o seu pão. E agora, se lá no primeiro argumento eram pessoas indignas, no segundo argumento são pessoas que não merecem. Alguém chega para nós e pergunta: mas pastor, tanta gente tomando Santa Ceia e que não devia, não tem moral para tomar Santa Ceia. E tem em alguns momentos de uma pulsão de fala que nos acomete, nós até já jogamos direto na cara da pessoa, né? Talvez de forma até meio agressiva, mas nós já jogamos na cara da pessoa que nem nós, não é ninguém é digno de participar de algo tão sublime. Nós participamos porque o Senhor Jesus nos ensina. Irmãos, Jesus repartiu o pão, ele deu um pedaço para cada um. E olha, eu quero dizer para você que Pedro, o traidor, ou melhor, Pedro, o que nega, Pedro, aquele que segue de longe, quando Jesus estava carregando a cruz, Jesus olhou de uma forma bem direcionada e lá distante estava Pedro com o coração amargo. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro é um coitado, Pedro é uma pessoa frágil, um homem frágil, porque Pedro sai dali naquele momento e lembra com certeza do dia em que eles comiam junto, quando Jesus pegou um pedaço de pão muito especial, um pedaço de pão direcionado exclusivamente para as mãos de Pedro. Pedro, esse pão é teu. E então Jesus reparte. Jesus poderia esconder aquele pão. Jesus poderia estar colocando para eles, né? Agora vocês vão sair porque vocês estão no mesmo barco, mas vocês não estão no mesmo propósito de viagem. Vocês vão sair agora porque vocês estão na mesma fé, mas não estão no mesmo compromisso. Vocês não são dignos, mas Jesus repartiu. Vamos anotar esse
verbo, olha, repartir, significa partir e partir de novo. Fazer de um único produto vários pedaços, várias unidades. E ali todos tiveram a oportunidade de comer daquele pão santo e participar daquele momento tão abençoado, momento que havia sido preparado pelo Senhor. Pedro pegou um pedaço daquele pão e Judas também. Mesmo Judas, o Senhor Jesus tinha consciência, irmãos, estava na consciência de Jesus de que o traidor estava ali no meio, mas o traidor também, ao traidor foi oferecido do mesmo pão da bênção. Judas não foi excluído. O Senhor Jesus não excluiu Judas. Tomé, vamos pegar também o exemplo de São Tomé. São Tomé dizia: Senhor, mas se eu não ver, eu não creio. As minhas palavras não são suficientes. O meu testemunho também não é suficiente. E o Senhor Jesus coloca diretamente para Tomé: Tomé, quem vê a mim, vê o próprio Deus. Filipe também teve esse tipo de dúvida: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Senhor então coloca: mas eu já estou aqui, quem me vê, vê o Pai. É uma humilhação muito grande. A ignorância daqueles que estão conosco muitas vezes nos fere, nos machuca. Mas, no entanto, irmãos, o Senhor Jesus não hesitou em repartir o pão. Isso significa um ato de muito amor, de compromisso com o Senhor, mas significa também um espírito de solidariedade humana, onde todos são dignos. Não tenho o meu amigo predileto, não tenho o meu membro predileto, muito pelo contrário, eu estou aqui reunido com o povo de Deus, e esse é o povo de Deus, todos pecadores, exceto Jesus, e agora no nosso meio, todos indistintamente pecadores, mas salvos, trazidos, alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Então vamos lá, breve repetição, um breve recondicionamento da nossa consciência. Sou cristão, mas não me reúno com todos os cristãos, não. Eu tenho meus cristãos de preferência. Com alguns cristãos eu quero uma certa distância. Eu sou cristão, mas eu vejo aí que no meio cristão tem muita gente que não merece o meu pedaço de pão. Meu pedaço de pão, ou seja, aquilo que é meu, faz parte do meu orgulho, faz parte das minhas conquistas, e eu não vou repartir com ninguém. Eu vou guardar a bênção todinha exclusivamente para mim. E aí nós falamos, nós somos cristãos. Ficamos numa, desculpa a minha expressão tanto baixa, mas ficamos numa brigaiada danada, não é? E defendendo a nossa fé, e porque o outro não supre as minhas expectativas, que também não tem razão nenhuma para suprir, porque a expectativa quem criou fui eu, não depende dele. E aí nós então não nos reunimos, e daí então nós não repartimos nada com ele. Mas vamos lá, e aí encerra, não é? Encerra de uma forma muito doutrinária, sem dúvida nenhuma, e também de uma forma muito testemunhal, lindo, maravilhoso. Mas o mesmo Jesus que reuniu com pessoas indignas e repartiu
o pão com pessoas que não mereciam, ele também se uniu ao coração de todos e juntos prestaram o louvor ao Senhor. Você observa que diz que cantaram um hino. Maravilhoso o pensamento e o sentimento, mas, irmãos, o cântico, o cantar, é uma expressão de um coração repleto de alegria e que glorifica a Deus pelos seus grandes feitos. O clima, naquele momento, não era o melhor, o clima não era bom. Jesus sabia, tinha consciência que logo, a partir dali, a cruz estava se aproximando. Naquele momento, ele sabia que suas horas e seus dias estavam contados. No entanto, ele elevou o pensamento aos céus e cantou um hino de louvor a Deus. Deus é digno de toda a nossa adoração, ainda que a terra se transtorne. Deus é digno de toda adoração, ainda que surjam os piores terremotos. Deus é digno de toda a nossa adoração, ainda que os nossos desejos humanos não tenham sido supridos pela nossa própria oração. Jesus cantou um hino porque ele tinha um compromisso com Deus. E ele sabia que apesar da cruz, sabia que apesar do momento triste em que estava vivendo, consciente da proximidade de uma dor sem nenhum precedente, Jesus então eleva os olhos aos céus e da sua alma sai um cântico de louvor. E o cântico de louvor tem simplesmente uma razão. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é tremendo. Ninguém pode questionar os seus feitos. O caminho de Deus é um caminho de perfeição. O sentimento de Deus é um sentimento santo. Muitas vezes nós nos fechamos dentro de um espírito depressivo e não conseguimos engrandecer o nome do Senhor e muito menos agradecer a Deus por mais um dia de sobrevivência. Amaldiçoamos o dia, negamos o alimento que o Senhor tem nos dado, esquecemos da bênção da vida, não nos lembramos de maneira nenhuma das horas, dos minutos, daquele instante do grande livramento que o Senhor nos deu. Esquecemos que pela manhã nós tivemos o privilégio de despertar do sono e olhar para a vida e falar para ela que nós estamos aqui e vamos viver mais um dia. E aí, pessoal? E aí, meus irmãos? Podemos falar que somos cristãos? Pode ser que nós estamos adotando, com toda sinceridade e respeito, e colocando todos aqui, sem nenhuma participação de grupo nenhum. Mas há momentos em que nós podemos negar o Senhor Jesus, e de uma forma bem geral, também nós podemos entender que, não sei não, talvez nós não estejamos tão dignos de sermos chamados de cristão, simplesmente pelo olhar que temos do nosso próximo. O nosso próximo é criatura especial de Deus. E em suas narinas houve o sopro de Deus e ele passou a ser alma vivente. Às vezes nós falamos com tanta arrogância, vai chegar um dia que Deus vai separar o joio do trigo. E aí? E será que eu vou estar no grupo do joio ou no grupo do trigo? Vamos pensar nisso. Quando nós olhamos para muitas pessoas como sendo joio,
elas também estão nos olhando. Agora, interessante é que elas professam a mesma fé que nós professamos. Veja a bagunça que está acontecendo. Então, o melhor de tudo, sem dúvida nenhuma, é adotarmos a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, o conhecimento de Cristo para a sua própria vida e para nós também. Que seja essa a mensagem de reflexão. Eu estou crendo. E alguém diz assim, mas isso é uma ilusão. Então vamos lá, tudo bem, é ilusão. Então eu estou crendo numa ilusão de uma nova vida depois que nós vencermos essa batalha. A batalha que parou o mundo. A batalha que nos estagnou e nos levou para dentro de casa. Quem sabe o dia que as portas puderem ser abertas, sinos irão tocar em nosso imaginário e nós vamos sair para a rua gritando e louvando o nome do Senhor, abraçando todo mundo, pegando na mão de quem nós queremos, chegando nas praças, nos mercados e o sorriso volte no coração das pessoas. Será mais fácil se formos cristãos, ou seja, se tivermos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que permearam, que fizeram parte, que fazem parte do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe poderosamente. Que em nome de Jesus possamos ter uma semana de bênção. Eu, você, a Igreja de Cristo, a sociedade brasileira, todos os nossos irmãos, os cristãos católicos, espíritas, protestantes e aquele também que não é cristão, mas que professa a sua crença, digno de todo o nosso respeito e também do nosso amor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Muito obrigado você que esteve aí com a gente. Enquanto meu pai falava, eu lembrei de um acontecimento já de um tempo atrás. Uma pessoa falou para mim o seguinte, ela disse, a gente tem que andar o tempo todo observando se nós estamos andando como Cristo andou enquanto esteve aqui na Terra. Aí, eu sempre me lembrei de um escritor, eu não vou saber o nome agora, mas ele escreve algo tão bonito em relação a isso. Ele traz que a ciência já declarou que duas pessoas totalmente distintas, diferentes, elas se encontram, elas se casam e depois de um certo tempo juntas, os gostos são iguais. Aquele que não gostava de uma coisa e o outro não gostava de outra, de repente eles estão tendo os mesmos gostos, comendo da mesma comida, que cada um gostava de uma coisa. Eles estão assistindo aos mesmos filmes, lendo os mesmos livros e, mais interessante ainda, até a própria fisionomia é parecida. Eu quero dizer para você, me corrija se eu estiver errado, quando você anda com Cristo, então você não precisa vigiar se a tua vida está parecida com a de Cristo, porque caminhar com Cristo vai te tornar como Cristo foi. Certo? Sim, sem dúvida. Naturalmente. Naturalmente, os teus gostos vão ser o mesmo. O amor pelas pessoas é o mesmo amor que Cristo transbordou. O respeito pelas pessoas é o mesmo de Cristo. A empatia que Cristo tinha pelas pessoas passa a ter a tua também. Mas isso só se é possível quando você decide caminhar lado a lado com Cristo. Essa é uma mensagem muito, muito importante para os dias de hoje, onde a gente vê o tempo todo, tanto na internet como nas ruas aí, uma guerra religiosa, uma guerra política, cada um querendo defender um lado e o respeito tem sido abandonado há muito tempo. Que você que decide ser um cristão, que você possa então caminhar com Cristo para ter a mente dele. Amém? Amém. Vou fazer uma oração para a gente encerrar então? Vamos lá, você pode orar para a gente? Deus, na tua infinita graça e misericórdia, nós nos reunimos e queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ter os passos
que o Senhor já preparou para que trilhássemos. E muitas vezes, pela nossa fragilidade, nós não conseguimos. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas famílias que estão se reunindo agora em torno da tua palavra. Vários colegas, ministros, estão se preparando agora para transmitir pela internet as suas mensagens, que os corações estejam abertos a Deus para receber os mistérios abençoados que estão preparados para cada vida. Eu quero abençoar cada família que nos ouviu, que nos assistiu nessa noite, as igrejas, ó Deus, cujos templos estão fechados, que quando pudermos voltar, ó Deus, seja uma explosão de alegria, louvor e adoração, como aconteceu, ó Pai, no passado, quando Israel se reunia entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Abençoa a nossa nação, as cidades, ó Deus, onde temos pessoas nos assistindo agora, o planeta Terra, Deus, intervenha com a tua mão, em nome de Jesus. Oramos para que vidas sejam salvas, para que a morte, ó Deus, seja paralisada, que o espírito de morte seja neutralizado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que as famílias venham se unirem, ó Pai, que os cristãos estejam cada dia mais firmes, mais unidos na tua presença, Pai. É a nossa oração nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado, você que esteve com a gente, você que está chegando agora também, vai estar salva essa live para você assistir de novo. Tá? Um abraço a todos, um ótimo fim de domingo. Para você que vai ficar em casa amanhã, que Deus esteja com você também, que você possa aproveitar a tua casa, a tua família. Para você que tem que trabalhar amanhã, então que o Espírito de Deus também possa te acompanhar. Tá o nome de todo mundo salvo aqui. Nós estamos orando por cada um de vocês. Se você é da nossa igreja ou não, só de você estar aqui nessa tarde com a gente, eu já te considero da minha família, da família de Cristo. Então estamos orando por vocês também. Um abraço a todos e, se Deus quiser, vamos continuar orando pelo nosso país para logo a gente estar na casa de Deus novamente. Amém, galera? Um abraço. Um abraço carinhoso, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Amém. Tchau, tchau, galera. Abração.